Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Esta é a segunda parte de uma série que eu decidi trazer para o canal, reagindo a uma entrevista de Dan Burrish. É algo muito conectado com a parte ufológica, ou diretamente ligado à parte ufológica, ou supostamente diretamente ligado à parte ufológica, assim é que é, onde eu decidi reagir. Portanto, se vocês não viram, claro que faz todo sentido vocês visualizarem a primeira parte desta série, e na primeira parte eu faço um adendo, eu faço uma introdução onde eu explico qual é o meu posicionamento dentro deste tipo de conteúdo, porque é que eu estou a reagir. Portanto, se ainda não viram, vejam. Very reptilian in appearance, and also possibly praying mantis type in appearance. They're also suffering from a cocaine-like syndrome, which makes them lurch forward, so they appear very praying mantis-like. So Ele aqui está a dizer que eles têm uma postura assim como se fossem um louva-a-Deus, muito para a frente. Inclusive ele deu até o nome ao termo clínico para este tipo de postura. I think that possibly many of the accounts which have forthrightly come from individuals whom have actually been abducted by the P-45s have maybe been interpreted as being reptilian in appearance because of their skin structure. Ok, ele aqui está a dizer que grande parte do relato das pessoas que supostamente foram abduzidas e onde elas descrevem que foram abduzidas por reptilianos, que isso terá sido erróneo, que grande parte destes relatos, possivelmente, as pessoas acharam que eram reptilianos pela composição da pele deles, mas que não seriam. But they're not really reptiles. Okay. Now, I'm not saying, I'm trying to be inclusive here. Ele está a dizer que em alguns casos específicos eles na realidade não são reptilianos. That there are things in the mind of man and in the glorious universe of God that I don't know. That there's a possibility that individuals have encountered. Ele está a dizer que mesmo assim não descarta a possibilidade de existirem estes seres reptilianos. Alien species not to my reference. Given the fact, I mean, gosh, I've had to accept the fact that there are human beings that many years ahead of us on another timeline coexisting. Ele está a dizer que não descarta que existam seres reptilianos, sejam quais forem as possibilidades, e que ele próprio teve que aceitar a realidade de existirem seres a coexistir numa linha temporal diferente da nossa, que pertencem à nossa linhagem humana. Seres, ou seja, seres humanos de um futuro a coexistir com uma linha de tempo específica. In reality, how hard would it be for me to accept that there are other extraterrestrials of non-human lineage? Portanto, se ele aceitou esta informação, esta realidade, se ele tem a certeza dentro daquilo que ele experienciou, ou que supostamente experienciou, de que ele aceitou a realidade, de que pela inerência daquilo que estava exposto, de que existiria então uma linha temporal com estas características, com seres humanos que têm outra configuração, mas que pertencem à nossa linhagem, porque é que ele não haveria de aceitar a possibilidade de existirem seres com outra configuração, outro DNA, em outra linha do tempo? Portanto, ele está aqui a ter uma postura onde ele não está a descartar, assim como eu não estou a descartar o que ele está a dizer. Which I've only been briefed about one, which is an extra-dimensional species, whom have referenced other extraterrestrial species that I know nothing about. Mm-hmm. How hard is it for me to accept that after I've been in the presence? Ele aqui citou seres interdimensionais. Of a human lineage extraterrestrial. I don't have a problem with that, but at the same time, I don't have evidence to support it either.
reptilian in that if one were under stress, Ele está a dizer que ao mesmo tempo não tem comprovação para também dizer com toda a certeza que existem reptilianos. and one had no previous reference to their biology, their pathophysiology, their particular problems, one could reasonably expect out of a group of people experiencing them that more than 50% of the group could probably say that they were reptilian in appearance. Okay, that's interesting. That's the best I... Ele está a dizer que dos seres que ele acessou e que compreendeu, que há 50% de chances de os relatos das pessoas que dizem terem interagido com reptilianos ter sido algo, uma percepção errada. Na realidade, essas pessoas terem acessado os seres que ele teve contacto e não reptilianos especificamente. Their appearance morphs to some degree into more of a reptilian under stress. Is what you're saying? I mean, maybe you don't like the word interpret morph. them that way. Okay. Reasonably be expected to interpret them that way. Ela perguntou se haveria facilidade das pessoas dentro de um processo traumático ou de stress de encaminharem a sua percepção e a sua absorção mais para o lado reptiliano. E ele diz que... peço desculpa, não me lembro o que é que ele respondeu aqui. Reasonably be expected to interpret them that way. Okay. Reasonably. Okay, that's interesting. That's the best I so can their say. Appearance morphs to some degree. Is what you're saying? I'm saying maybe that you don't people like could the word interpret morph. them that way. Okay. Reasonably be expected. Há uma probabilidade, há uma razão, seria razoável as pessoas interpretarem dessa forma. To interpret them that way if they do not have a scientific grounding in Se as what they're pessoas looking at. não tiverem embasamento científico, que seria razoável interpretarem dessa forma. You know, I'm trying to be inclusive of reports of individuals that have no reason to have come forward and say things that they've said for other than the fact that they've experienced something. I'm trying to understand or maybe help people. Está a dizer que muitas das vezes não há razões para as pessoas se exporem da forma que se expõem ao relatar estas situações. To understand why they may have interpreted as well. Sure. These things in this way. However, they may have actually come into contact with something which was fully reptilian in appearance. I don't know. I haven't. Exactly. You know, I'm trying to be honest and at the same descarta. time tell people, because apparently it's happened to me. Ele não descarta a possibilidade. That apparently that they were what's happened. abducted and that it's happened. Okay. That they're not Apparently, crazy what too. has happened to you? Well, in 1973, I was playing in a park in Southern California in Mayboyer Park, and this is going to probably come out in one or more of the versions of the debriefing with me. I was playing. Pessoal, ele aqui está a relatar uma abdução que ele teve supostamente no ano de I was having him 73. throw me a ball so I could catch it over my shoulder. I was trying to run away at the same time that he would throw the ball so I could try to catch the ball like Willie Mays' famous catches. During one of these throws of the ball, I remember looking up toward the sun because it was high in the sky at the time. It was summertime. And glancing away because the sun was blinding me, looking down toward the grass, which was very bright green at the time, and then seeing a flash where the grass appeared to turn black. I appeared, from my perspective, I was covered in a shadow. The shadow reminded me of a triangular bat kite that I had played with. Já aqui a relatar que em determinado dia estava um dia ensolarado e que ele por instantes olhou para cima com aquela luz intensa do sol e que viu uma espécie de flash e que a relva do perímetro à sua volta ficou escura, como se fosse uma sombra. My grandfather over the riverbed nearby. And that's the way I basically was able to describe it.
at the time. I was, what, 9? I was 9 at the time. Then I remember a flash. Immediately, there's a disjoint memory of this. It's not contiguous. Houve Where uma. I saw my grandfather Portanto, a sitting on a memória pine que ele tem tree. do acontecimento não é contínua. Houve ali uma disjunção qualquer. Several yards away from me. And the sun had clearly moved in its aspect to me, so time had clearly passed. The earth had moved and time had passed. At least several hours had passed. He was very shook up. I ran over to him, asked him what happened, and he didn't want to talk about it. He said, you're okay now, and he wanted to go home. So he walked me home immediately over the overpass over Del Amo Boulevard. Portanto, o avô não quis dizer o que é que aconteceu. Ficou impactado o avô dele. Precipitated a major domestic upset between my grandparents and my mom and dad. Ultimately, this domestic upset resulted in my grandparents moving out. And around that same time, e aparentemente este acontecimento fez com que os avós dele mudassem de habitação, de local, de residência. I was having unusual dreams. And in the dream, I would wake up. Do I think that there were probably dreams now? No. But I would wake up and I would walk from my bedroom through the restroom, which connected between my bedroom and a small laundry. Pessoal, aqui é que se torna muito interessante e até uma mais-valia eu estar a reagir perante o que ele está a dizer. E porquê é que eu estou a dizer isto? Vocês sabem que este canal é um canal que iniciou e ainda, a premissa ainda continua. É um canal onde eu trago as minhas experiências espirituais. Eu experiencio a viagem astral desde muito jovem. Estudo, além de experienciar, eu estudo a parte espiritual enquanto capacidades parapsíquicas e, portanto, essa paranormalidade para mim é natural. Eu falo de forma natural algo que eu vivencio como, para mim é como beber água, ok? E porquê é que eu estou a dizer isto? E ele está a relatar aqui que teve sonhos que para ele não eram sonhos. Parece-me que ele está aqui a falar de projeção da consciência. Quantas e quantas pessoas já tiveram situações onde relataram terem sido abduzidas, ou seja o que for, onde existe um viés parapsíquico, existe um viés espiritual na sua, no seu fenómeno, no seu acontecimento. E por a pessoa desconhecer, e é por isso que o estudo, principalmente norte-americano, ufológico, ele tende, ou dentro do viés espiritual, a ter um viés mais tecnicista, ou dentro de um estudo ufológico, a ter um viés mais materialista da coisa, não busca as possibilidades paranormais. E por isso é que, da mesma forma que o meu canal, falando de espiritualidade de forma aberta, não descarta a ufologia, porque seria tirar um pedaço, embora estamos a falar de fenómenos distintos, a parte espiritual não tem que estar diretamente conectada à parte ufológica. Há seres que podem ser avançados tecnologicamente e desprovidos de um avanço espiritual ou de um progresso consciencial. E atenção que espiritualidade não é capacidade para psíquica, ok? Mas são fenómenos distintos, ok? Mas dentro da descoberta daquele que é o desconhecido, do avanço da nossa humanidade, da nossa ciência, não posso tirar de maneira alguma a parte ufológica. E nós sabemos que há, inclusive, compartilhamento no próprio plano espiritual com seres extraterrestres. O nosso plano espiritual tem muita envolvência. E também nós próprios somos, ou seja, estamos seres humanos. Enquanto essência, nós sabemos que a nossa essência ela é cósmica. A nossa consciência ela não pertence à Terra. Embora a gente pode ter milhares de reencarnações na Terra, e isso pode predominar nós nos considerarmos terráqueos no momento, ok? Pelo nosso condicionamento,
Mas de facto nós somos seres cósmicos. A nossa consciência ela é cósmica. E nessa perspectiva seríamos também extraterrestres, ok? Nessa perspectiva. Pode existir então situações de uma transmigração nossa, uma existência nossa numa outra realidade, eh, componentes dessa mesma realidade, seres específicos dessa realidade, virem nos visitar porque já nos conhecem de uma outra realidade. Ou até acordos que nós fizemos e, derivado ao véu do esquecimento, nas reencarnações sucessivas aqui na Terra, nós não lembramos dessa ligação de uma essência muito mais ampla nossa. Então aquilo que pode impactar muitas pessoas, e eu não estou a descredibilizar, nem a tirar mérito, nem a não compreender a impactação que essas pessoas têm nas abduções, as pessoas não compreendem que podem estar perante um processo extrafísico, um processo parapsíquico, mediónico, clarividente, projeção da consciência, pode estar a acontecer ali, e que esses seres poderão ter uma ligação mais próxima com a pessoa, embora a pessoa não lembre. Pode ser uma possibilidade, como pode não ser. Area that went to a Peço desculpa pelo doorway alongamento da off the north explicação. side of our house. And to the right of that laundry area, there was a closet. That's the closet where my grandpa used to put his work jacket and his work boots. He worked at Gaffers and Sattlers as an enamel dipper, dipping pieces in enamel for manually for things like appliances, stoves, etc. And he would come home every day just covered in enamel dots all over his jacket and his boots. And I would open the door to that closet, and that's all I can remember from the dream. Mm-hmm. But I knew that I was meeting somebody called Harry. He was a little friend. And I know that as knowledge that I met a little friend there, but I have no visual memory of what Harry looked like. It was finally, because I finally told my mom and dad about it, and it was finally rationalized away that because I was still watching Sesame Street at the time, that was Oscar the Grouch. Aqui o Dan também via a Rua Sésamo. Aqui era a Rua Sésamo, no Brasil. Não sei se a pessoa que fez aqui esta legendagem é brasileira, mas aparentemente no Brasil seria Vila Sésamo. Mas a Rua Sésamo fez parte da minha infância, assim como aparentemente fez parte aqui da infância do Dan. And that's the way my mom put it. She said, "You're thinking about Oscar the Grouch because he looks furry and hairy." And from that time on, as the dreams continued, I then remember seeing Oscar the Grouch in my dream, but not in the closet, in the restroom, or past the restroom. But I remember just seeing a picture of Oscar the Grouch, so I felt very calm about it. After that, I accepted it as a boy. So how? Okay, so you were abducted in something that you don't remember the details of. Is that the actual experience once? Yeah, I told you what the actual memory of it from my boyhood. That is it. E pronto, pessoal, aqui na entrevista, a pessoa que está a entrevistar o Dan perguntou-lhe, então, desse episódio que ele relatou de uma suposta abdução, se ele tem uma ligeira memória, mas não a totalidade dessa memória. Ele disse que sim, que houve ali uma descoincidência, ali algo separou ali uma memória. E ele não tem a totalidade dessa memória. Depois ele relata experiências de sonhos contínuos que podem estar correlacionados mais com as experiências fora do corpo, que são uma coisa distinta do sonho. A experiência fora do corpo é uma experiência espiritual, é uma experiência onde nós nos desdobramos, saímos em corpo espiritual, temporariamente, quando todo o nosso metabolismo começa a ficar mais lento. Tantas vezes já falei sobre isto aqui no canal. E ele aparentemente, daquilo que ele está a relatar, poderá ter tido interações, e o porquê dele ter vindo relatar isto
talvez ele tenha feito uma associação que correlacionou com alguma coisa, com a parte ufológica, porque supostamente havia ali um amiguinho que se chamava Harry e que ele não conseguia trazer a lembrança de como é que ele era, a forma dele, mas quando ele associa à parte da Rua Sésamo, ele começou a ter vários sonhos onde ele via uma das personagens da série Rua Sésamo, ou Vila Sésamo. E é isso, pessoal. Esta foi a segunda parte. Ele não trouxe assim muita coisa ligada àquilo que seria os anos onde ele trabalhou nas corporações, onde ele fala sobre a interação com o ser J-Rod, extraterrestre. Talvez ele fale nas próximas partes que vamos reagir. Se vocês gostaram, já sabem, façam um like, subscrevam o canal, compartilhem, ajudem este canal a chegar a mais pessoas e não percam os próximos episódios aqui desta série, aqui no canal. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e até a um próximo vídeo.